Tem gente que acabou de meter um rango e morre, e aí Direto, tá com os cara. bifes lá dentro ainda. Direto. Eu não como canja, mas nem que me pague. Sopa, Sério, acabou. sopa de arroz, manja aquele arroz, aquele bagulho amarelo boiando. Eu não como aquilo nem se eu estiver doente. E eu lembro que a minha tia, né, que me criou, ela tinha o hábito de fazer essas canjas. Uhum. E eu me lembro daquelas canjas hoje em dia, nossa, me curava, eu dava uma levantada no resfriado. Hoje eu não comeria, mas nem que a peste. E milho, tu come ainda? Não. Eu como, mas tipo, eu sei o que acontece com milho. Por que ele passa impune Porque pelo a gente sistema? não tem uma enzima chamada... é uma enzima que destrói celulose. A gente não tem. Sabe aquelas folhinhas de caderno que o povo tem mania de ficar mordendo na quarta série? Nunca viu ninguém comendo papel, não? Ah, não lembro. Cartão, ficar mordendo. Papel também não dilui. Ah, ele Tudo que passa. você comer vai passar direto. É que eu ficava mordendo os negocinhos do caderno, né? Então, E aí depois... celulose passa direto. E o milho é envolto de celulose. Cara, Então não dilui. Você abre lá o intestino, às vezes, pra procurar um projétil. Fala, pô, comeu milho na pracinha, né, filha da puta? Entendeu? comeu milho antes de levar um tiro, comeu pô. milho. Que Meu, isso, pega a velho? concha aí que tá cheio de milho aqui. Não dá pra achar projétil no meio do milho. Pô, já aconteceu. E já achou alguma coisa que não era comida no estômago de alguém? Uma chave? Um cara, Lego. O quê? Então, Um Lego, mas aí é criança mesmo. Infelizmente eu achei. Vamos falar de Mas era adulto, de adulto que é mais criança, engraçado. muito Não vamos falar de triste. criança. Deixei ruim o clima aqui. Então, O cara acabou com o clima. O cara falou em Lego, fudeu o clima. Desculpa se eu pensei num adulto, por favor, pô. joguem os Legos fora. tava Um rindo. adulto comendo Lego, mas o que é? Os caras estavam falando de milho. Aqui vem um cara com Lego, destruiu o clima do negócio. Tá, não, olha, eu já vi também, tipo, o cara veio do presídio. Lógico que eu não posso dar identidade, nem muito menos falar que prejuízo do que foi. Mas, meu, ele veio com uma garrafa de 2 litros de Dolly. Que? Não foi no estômago. No rabo? Aham. O que tinha lá dentro? O código secreto do cartão de crédito? Não, Do cara, capo? judiação mesmo. O Ah, cara é? zoou alguém lá dentro e... Meu Deus. Ou era estrupador, a penalidade do cara. O cara chegou lá nessa situação. Caralho. Você perguntou de coisas inseridas no ser humano, eu lembrei disso. É. Caralho. Isso, Ele mas falou do Lego, aí eu lembrei da garrafa. encaixaram, mas só tinha isso? Porra, cara, só isso, uma Não, garrafa mas que desse o cara tamanho, morreu com meu. isso? Sim, O cara morreu com uma garrafa no rabo? hemorragia intestinal. Estoura tudo por Caralho. dentro, cara. Eu sei que é uma piada infame, mas o Kid Bengala tem que tomar cuidado Não, com a cara, galera que ele come. é zoado. É que quando você tá no amor, você vai com jeito, né? Ali eu acho que quem tava não tava com muita vontade de ir com jeito, não. Meu Deus. Porra, garrafa de Dolly. Calma. Então, nós nos paramentamos, preparamos o material, as facas amoladas, bisturi, se necessário, entendeu? E deixamos tudo pronto ali para a hora que o médico adentrar a sala poder estar realizando a necrópsia. Aí vocês ficam na sala onde os corpos já estão, eles vêm de onde? Como é que funciona? Como é que vocês decidem agora é esse, depois é aquele? Então, normalmente eles são feitos pela ordem de chegada, né? Quem traz esses corpos é a frota. Inclusive, eu fiquei na frota um tempo. Olha, beijo pessoal da frota. Pessoal da frota é o Rambo. Os caras são o Rambo. A frota é quem traz A os frota corpos é o para carro de mesa. cadáver que traz o corpo até o IML, né? Então, a função deles é fazer a recolha, né? Independente de onde está, no hospital, na mata, na estrada, em cima da árvore, onde tiver, né? Eles que fazem a recolha. Eu fiquei um mês com eles. Não aguentou. Meu Deus do céu, eu virei piada. Por quê? Não, porque, tipo assim, o primeiro dia, meu parceiro, eu fui ficar um tempo na frota, o parceiro falou, olha, coloca um sapato confortável, né? Porque eu faço direito. Então, pensa numa pessoa sempre de sapatinho e tal. Ele olhou e falou, ó, coloca um sapato confortável, tá? Falei, tá bom, parceiro, até amanhã, então a gente se encontra. Aí eu vim, né, toda feliz, toda de caixinho, bonitinha, maquiada. Vamos, né, pro carro da frota. E tudo bem, o primeiro dia tranquilo, o segundo dia tranquilo. Tranquilo que tu diz é o quê? Tranquilo é fazendo a retirada de corpos em hospital, Tá. na rua, né, na via pública, como a gente diz, né? Mas era possível você pegar e pôr na gaveta e pôr dentro da viatura. Era uma coisa fisicamente possível, né? Você pega, põe,
beleza, tá tranquilo, tá ali pra você. E essa frota vocês ficam rondando a cidade ou vocês ficam no lugar, recebe o chamado e Isso, vai? exatamente. Recebe o chamado e vai. Você recebe o chamado pelo rádio e aí você se dirige ao local, Tá. E aí? né? Aí beleza, né? Fui lá e tal. Os caras já falaram, mulher na frota, não. Apesar que tem, tá? Nós temos mulheres na frota e aí elas são super eficientes, só que elas são mais jovens, né? Elas estão mais dentro do peso e tal. Elas estão lindas, maravilhosas. Eu já tô mais senhora. Eu não falei, isso não vai dar muito certo. Mas fui. Aí, primeiro dia tranquilo, segundo dia tranquilo, terceiro dia. Olha, temos que buscar um corpo lá no Parque do Estado. Falei, tá bom, Parque do Estado. Ah, deve ser um parque, né? Tipo Ibirapuera. O Parque do Estado. Sim. Aí eu fui, né? E o parceiro tá indo com a viatura numa estrada, meio deserta ali, meio cheio de terra. Falei, meu Deus, o que é isso? Aí tudo bem, ele parou a viatura lá no ponto, falou, tá, vamos fazer a recolha. Eu, mas cadê o cadáver? Né? Ele falou, não, tá lá dentro. Eu falei, mas lá dentro do mato? É, parceira, vamos lá dentro do mato. Aí toca eu andar, né, no meio do mato. Eu tô andando no meio do mato, né, tentando encontrar a viatura da PM que estava fazendo a preservação do local. E tô andando lá no meio do mato e ando. Eu contando na minha cabeça, isso aqui já deu 1 quilômetro. Chegou, o PM falou, ó, pronto, passei a custódia, né. O PM sumiu, né. Tá, foi embora. Não sei, foi embora. Tipo, não vou ajudar, não me escala. Apesar que eles são super gente fina, tá? É que nesse dia, realmente, acho que ele tinha uma outra coisa pra fazer e foi embora. Aí, estou lá, eu parceiro, né? Eu olhei assim pro saco. Faz 130 quilos no mínimo. Putz. Aí o parceiro pegou e falou, pode pegar. Eu falei, tá, né? Peguei o saco e comecei a arrastar. Ele falou, não, você viu tanto que a gente andou? Esse saco vai rasgar. E o que tá aqui dentro é muito importante, não pode, né? Levante o saco. Caramba. Eu falei, misericórdia. Meu pai do céu, o que eu vou arrumar pra minha cabeça? Levanta o saco, tudo bem. Aí tal, levantava, andava um pouquinho. Para, respira. E eu tava mais gorda ainda, né? Eu falei, meu Deus do céu, não vou aguentar. Para, respira, solta o saco. Para um pouquinho. Caralho. Respira, anda. Até chegar na viatura. Quando cheguei na minha viatura, cadê minha bolsa? Bora procurar bombinha de asma. Aí eu falei, não, realmente, isso aqui é pra gente porreta. Esse foi teu último dia na frota? Não, ainda fiquei uma semana ainda. Depois disso, porque tinha cobertura da escala que tinha que mudar, né? Só vai que melhora, né? Vai que não era tão ruim assim. Não melhorou, não. Não melhorou? Não, parceiro, não. O que aconteceu de pior? Não, aconteceu de pior. Tava eu com a Tinha minha crossfit. sapatilha, né? O que de pior pode ter acontecido que um crossfit no meio da floresta? Plena Marginal Tietê, né? Bora lá. Aí o parceiro, mas o que acontece nessa situação, né? Corpo no rio. Ele falou, não, o corpo de bombeiros ele puxa até a beirada, né? Pra gente fazer a recolha. Até a beirada da Marginal, eu subentendi. Aí ele parou na Marginal e eu de novo, cadê o corpo? Aí já me deu um pânico, né? Eu falei, puta, a última vez que eu falei essa frase eu me ferrei. Puta, eu me fudi. Onde tá o corpo é a frase baliza. Tipo, assim. Me fudi. Se eu não tô vendo o corpo é porque não tá legal pra mim. Aí eu falei, porque eu vou ter que fazer ele aparecer aqui. Puta merda, onde que tá? Aí olhamos, tava lá na beira do rio, lá embaixo. Putz. Aí tal, né? Comecei a descer. Só que, assim, quando você olha pra Marginal, você vê um rio. Só que você não sabe que antes dele tem um mato e tem a água. Né? Tipo, como se fosse um lodo ali, né? Não... Você olha, você não vê água, você vê mato. Mas tem um lodo ali, né? Do resto do rio. Da beira do rio. E eu, com a minha sapatilha, fui entrando lá, né? Molhei até a canela do Rio Tietê. Quando eu cheguei em casa, falei, ó, entrei no Rio Tietê. O povo... né? Daí e tal. Hoje eu dei um mergulho no Tietê. Depois subimos até a Marginal. Por isso que eu falo que os caras da frota fora de série. Mas tu e mais quantos pra levar ele pra cima? Eu e mais um parceiro. Isso, tiveram que subir? Isso, é o mesmo Mas esquema. Esse era leve? Saco, né? Que é muito bem embrulhado, porque aquilo ali ele vai passar por uma perícia.
Então, tipo assim, a gente precisa proteger o conteúdo. Quem né? embrulha são vocês ou já estava embrulhado? Não, A geralmente PM? o perito auxiliar dele, ele já fecha ali Entendi. pra gente. Vocês têm que só pegar o, Até por o uma questão de pacote ali. exposição mesmo, sol, água, Entendi. populares. Então Uhum. ele já fecha e já deixa ali pra gente. Aí, como é que vocês, qual foi a técnica que vocês usaram para levantar Então, esse... a técnica foi levanta, anda 2 passinhos, para, respira. Que nem o A outro. pessoa lá. com asma, né? Fumante, gordinha, a pessoa para. Vou morrer, meu Deus do céu. E subimos o corpo pra pista e colocamos dentro da viatura e levamos pro PMR. Aí vocês levam para lá e Isso. eles faziam o trabalho que tu isso, faz que aí depois. Isso, exatamente. Entendi. E aí tu saiu, ficou um mês na frota. Então, aí eu fiquei um mês, né? Viram que não ia dar certo. O parceiro já tava tipo, meu, pelo amor de Deus, cara. Manda alguém um pouco mais, com a condição física um pouco melhor, pelo amor de Deus, assim, não dá. Né? Aí voltei pra minha mesa, super feliz da vida, né? Aí ficou só na história mesmo, ficou só pro conhecimento. Agora, no meio disso aí, tá? Que é o que né? interessa. Dos 3 anos, É. nós estávamos numa época interessante, que era a época do SOS Criança, né? Que existia, que recebia os menores. Tipo assim, você tá moscando na rua, onde tá tua mãe? Não sei, leva. Né? Levava a gente para SOS Criança. Se você fosse uma menor perdida, se você não fosse infratora, você ia para uma casa-abrigo, né? Até que localizasse seus pais e vissem que situação que era a sua. Se você fosse menor infratora, você ia para a FEBEM, né? E era a época da Rota, né? A nossa querida Rota. Que ano foi isso? Isso foi em 1991, Tá. né? 90, 91, tinha a Rota ainda. E eles passavam, e teve uma vez que eles pegaram eu, né? Sua mãe, não sei. Seu nome também, não sei. Sua idade, sei menos ainda. O que é? Tá drogado essa pessoa? E não, eu tava com sono, né? Porque... E se eu olhava pra minha cara, eu tava assim, né? O que você tem? Tô com sono. Ela abusada. Tô com sono. Tá, onde tá sua mãe? Não sei. Onde tá seu pai? Menos ainda. Entendeu? Aí me levaram para SOS Criança. Eu fiquei um tempo presa lá. Caramba. Né? E eles tentando, né, encontrar minha família. E era a última coisa que eu queria naquele momento, né? Que encontrassem minha família. Por quê? Porque existe uma situação... Eu não contei a situação inteira, eu contei a situação pela metade. Meus pais não entenderam nada, estavam bravos comigo, não estavam entendendo nada, eles queriam perguntar mais coisas. E eu, como vítima naquela hora, não estava a fim de responder. Então, tipo, era uma situação de mal entendido, eu não estava com vontade de aparecer. Enfim, aí me colocaram lá, me deixaram lá um tempo. Eu fiquei, acho, 4 ou 5 meses lá. Como é que era a rotina lá? A rotina... Olha, então, lá eu aprendi muita coisa interessante que, graças a Deus, eu esqueci. Na época, como abrir carros, né? Porque lá tinha todo tipo de criança que era recolhida na rua, né? Porque não tinha mais lugar para mandar criança. Então, eles deixavam elas todas misturadas. Tudo As na FEBEM. infratoras, as perdidas, porque existia um problema no sistema. As infratoras deveriam ir para a FEBEM, que hoje é a Fundação Casa. E as que foram, né, abandonadas ou perdidas deveriam ir para casa-abrigo até que encontrasse onde estão os pais, enfim. Só que assim, não tinha vaga. Então, eles mantinham todo mundo lá junto. Então, era uma situação difícil, eu apanhei um pouquinho. Mas, e era misturado ou era só mulheres? meninas. Só meninas? Só meninas. O alojamento era feminino Aham. e tinha um alojamento masculino. Mas eu apanhei das parceiras lá dentro. Por quê? Por quê? Porque era branca. Ah, Porque não encaixava no estereótipo. caralho. Eu falando, gente, mas eu vim da rua, fui recolhida. Não, mas tu vai apanhar, porque tu é boizinha, tu vai apanhar. E é isso, e você vai apanhar. Entendeu? Tinha muita briga por causa do melhor colchonete, por causa da roupa. Enfim, né? Dava uma confusão, tava eu apanhando. E o que tinha que fazer lá? Quais Aí eram aí as eu obrigações? Isso, aí eu fui fazendo amizade. Não, só tinha
Hoje, existem programas dentro da Fundação Casa que o pessoal vai lá dar aula de higiene pessoal, o pessoal vai lá dar aula de capoeira, vai lá dar aula de ensino fundamental mesmo, de ensino médio, tem programa de lazer. Eu tô falando isso no papel, tá? Porque depois que eu fiquei velha, eu não fui mais lá ver. Mas na época não tinha muita coisa, porque o SOS ele era um instituto de informação. Ele estava sendo manejado naquele momento. Então não tinha muita coisa. Não tinha muita coisa. Você ficava ali o dia inteiro fazendo nada, conversando com as Nada. meninas. Tinha nem uma nada, bola não, pra jogar, nada. não, bola, pátio era só quando todo mundo se comportava. E como- tipo, 200 meninas junto era difícil Aham. todo mundo ter passado, entendeu? Então sempre ficava um com problema e cancelava o pátio. E o que o pessoal tinha feito lá pra estar lá? Umas estavam na mesma situação que eu, foram encontradas perdidas porque fugiram de casa. Outras porque estavam andando com outros adolescentes. Era muito comum na época roubar toca-fita. Porque estavam roubando toca-fita, entendeu? Ou porque estavam fazendo... Na época ainda era criminalizado. Ou porque foi pego fumando maconha na pracinha e não falou onde eram os pais. O delegado não sabia o que fazer com a criança, mandou para lá. Entendeu? Porque não identificou, até que se encontra a família dessa criança, não pode ficar na delegacia. Então manda ela para lá. Misturaram. Misturava Tudo que todo podia. mundo, aquilo fervia. E aí, Entendeu? tu acha que misturar várias pessoas de várias realidades faz todo mundo nivelar pra baixo ou pra cima? Não, era muito complicado. Né? Eu acho que assim, no papel, aquela instituição, naquele momento, inclusive o meu TCC de Direito agora é sobre violência infantil. Então eu conheço o projeto daquela época. Naquela época o SOS ele foi criado para isso. Para a polícia achou na rua, leva para lá. Se é infrator ou não, lá ou vai para cá ou vai para lá. Só que existia uma implantação do projeto ainda. Então estava muito misturado. Entendeu? Eles separavam, tipo, hoje fulano vai para FEBEM. Tá, beleza, tchau fulano. Mas até que fosse feita a saída dessa pessoa, entendeu? Ela ficava lá. Entendeu? Eu te pergunto isso porque muitos. Não, eu aprendi muita coisa. Ruim. Não vamos falar de uma forma cínica, que não é todo mundo que vai entender, mas eu já estava numa época revoltada, eu era uma criança, eu tinha o quê? 13 para 14, quando capturaram eu. E eu já estava muito triste, muito revoltada, porque a situação de rua é difícil, né? Não é todo dia que faz sol. Né? Então eu já era uma criança muito revoltada, uma adolescente muito revoltada. E assim, entra lá, nossa, você tem tudo para fazer amizade e sair de lá afiliado a alguma organização não muito boa. Mas aí, como eu te contei, né, que eu fiz contato com a minha tia, depois que eu fugi dessa instituição. Como tu fugiu? Entendeu? Como eu fugi? Já prescreveu, Eu né? não me lembro. Não, eu era de menor, então não conta nada. Eu não me lembro o final de que novela que era. Maravilhoso. Eu não tenho certeza, mas eu acho que era daquela novela Próxima Vítima, do Opala Preto e tal. O Brasil parou para ver aquela novela, né? Eu não me lembro que novela que é, tá? Mas era o final da novela. E todo mundo queria assistir a novela. Inclusive os monitor, né? E olha, vai ao final da novela. Troca de turno, 7 horas. E assim, lá estava super lotado. A capacidade deles era para 100 crianças. Estavam em 400. 200 no alojamento feminino e do outras 200 no masculino. Então, eles estavam acima da capacidade. E tipo assim, olha, vamos vazar, hein, na hora da novela. Quanto tempo de Nós distância tínhamos pro 15 dia? minutos. Tipo assim, nós marcamos a fuga para exatamente a hora da novela. Mas em quanto tempo antes disso vocês programaram? Domingo? Que dia foi? Sexta-feira? Não, a gente já estava pensando nisso 3 dias. Ah, tá. Né? Pensando como que a gente ia fazer para pular um muro de 3 metros. Né? Sem o segurança ver. Né? A gente estava pensando, como que a gente vai fazer para sair daqui? Entendeu? Então, assim, Foram 3 dias de preparação. Quem vai, quem que não vai, entendeu? Enfim, a gente se preparou lá. E aí, como é que vai ser? Eu falei, gente, eu sou gordinho, não vai rolar.
Porque assim, a ideia era jogar uma Teresa, né? Que é uma série de lençóis amarrados. Existia uma cerca, mas a gente sabia que aquilo estava com problema e então não estava passando eletricidade. Informação privilegiada é uma merda. Então a nossa ideia era jogar uma Teresa de forma que ela enroscasse. Falei, tá, mas vocês são tudo magrela. Beleza, 40 quilos subindo pela Teresa. Eu já tinha uns 60. E agora? Ela, minha amiga, você vai embora? Você quer ir com a gente? Você vai. Eu falei, tá, bom, eu quero tentar. Isso aqui tá um inferno, porque era complicado. Só Deus sabe. Eu acho que só quem passou pelo sistema, seja na FEBEM ou no SOS na época, sabe o quanto é difícil. Eu falei, eu quero sair daqui. Pelo amor de Deus, eu não fiz nada pra estar presa. Eu só tava zanzando. Aí, tudo bem. Começou a novela de noite, 9 horas da noite, era novela às 9. Bora. Opa, vambora. Aí tal, aí a menina, a mais alta, tal, arremessou a Teresa. Nisso, segurança, né? Que graças a Deus eu não tenho nome, e graças a Deus essa instituição ela já mudou, não é mais a mesma pessoa, coitado. O que ele fez? Ele ficou assistindo naquelas televisãozinhas De pilha? que vinha do Xing Ling. Todo celular Xing Ling tinha umas telinhas na época. Ou era um radinho, eu acho que era uma telinha, eu sei que ele estava olhando para aquilo. Ou se era uma televisãozinha, não sei. Eu sei que ele estava lá na cabine dele e eu vi que ele estava vendo a novela. E estava começando a novela, aquele suspense, né? Quem matou quem? Vai, joga. E nós tudo de preto, tal. Pegamos todas as roupas pretas, não deixamos ninguém mais escolher as roupas pretas, porque a roupa chegava de caixa, né, meu? Tipo, chegou a roupa. Pô, acha uma aí, toma banho e põe. Nós não tínhamos as próprias roupas. Então, naquele dia, nós escalamos todas as roupas pretas para nós. Quem não ia, vacilona, vai ficar aí de roupa branca. Não põe a roupa preta que é nossa. Né? Nós tudo lá no escuro, tal, na beira do muro. Fulana jogou a Teresa enroscou na cerca, naquele pauzinho que segura os fios. Né? Beleza, na segunda vez ela conseguiu. Falei, meu, isso não vai dar certo. Pauzinho com lençol. Falei, isso não vai dar certo. Isso não vai me aguentar. Ela, então tá, beleza, você vai sair por último. Falei, beleza. Então vai, corre. Umas 10 meninas, mais ou menos. Foi uma, beleza, foi. Foi duas, beleza. E pra cair do outro lado? Pois é. Ela, meu, o inferno lá era tão grande que, tipo, caiu do outro lado, beleza, você quebrou o braço, é o de menos. Pula aí, cai de pé. É tudo magrela, né? Fala vocês isso aí. Enfim, eu muro 3 metros de altura. Era um pouco maior do que o seu estúdio. O seu estúdio deve ter o quê? Um 2,5, que é o padrão. É um pouquinho mais alto. Eu falei, o povo queria estar lá fora, né? Vai, vambora. E eu fiquei por último para subir. Nisso, as outras meninas do outro lado já tinham tudo vazado. Uma para cada lado. E eu fiquei... Teresa. Falei, bom, eu tenho que tentar, né? Até porque eu fiquei para trás. Eu vou me ferrar com essa Teresa pendurada aí. Né? Peguei e fui. Mó sacrifício. Que elas fizeram em 10 segundos. E eu rezando, guarda, não olha para trás, passa subindo. Não Chegou chama uma intervalo. parte do muro, já tinha uma quebra, tipo, como se tivessem continuando a terminar o muro, tinha um degrauzinho. Aí eu pisei ali, do que eu pisei ali, eu subi. Do que eu subi, eu gastei no negócio, já me cortei toda naquelas fios. Elas saíram todas ilesas, né, creio eu. Aí, pá, olhei pro chão, olhei pro guarda, olhei pra Teresa, olhei eu em cima do muro, falei, merda. Me joguei do outro lado, caí, torci o tornozelo, saí mancando e fui embora. Falei, puta, e agora? Se eu voltar pra rua e a polícia me achar, eu voltar pra cá, eles ou vão achar minha mãe ou vão me deixar aqui de novo. Eu falei, eu não quero nenhum dos dois. Entendeu? Aí liguei pra essa minha tia, que foi me buscar numa estação de metrô, me trouxe pra essa outra tia. Aí eu cheguei lá parecendo um bicho do mato, né? Sabia nem comer de garfo e faca, você não tem noção. Mas deixa eu entender, tu pulou o muro, tu cai num mato, eu imagino. Não, eu caí na calçada. Mas você já dá pra ali rua, na rua já? Piratininga, ali no braço, na rua Piratininga. E aí tu correu pra onde? Pra um telefone? Eu comecei a correr em direção ao metrô. Ah, tá. Porque o meu raciocínio é, quanto mais gente, melhor. Uhum. Entendeu? Eu falei, a polícia não entra na estação de metrô. Ninguém faz ronda na estação de metrô. Vou entrar na estação de metrô.
Vou ficar lá no metrô. Até ver o que eu vou fazer da vida. Aí consegui ainda, pedindo, né, nas catracas, uma passagem para o Jabaquara para poder encontrar minha tia. Ainda, né, pedi, na época era ficha telefônica para poder ligar para minha tia, né, para ela me achar. E tu tinha o número decorado todo esse tempo? Tinha. Eu acho que eu sei até hoje o número dela. Era 3 dígitos, mais 2 dígitos, mais 2. Começava com 528, que era o telefone de Interlagos. Entendeu? Que loucura. Tinha na mente, né? Porque era assim, telefone era uma coisa rara na época, né? Uhum. Então minha mãe tinha um número e ela tinha outro. Só não tinha telefone de mais ninguém, não existia celular, não existia essa coisa toda. Tu ligou pra ela da estação de metrô? Isso, aí ela falou: sai daí e vem pro Jabaquara. Você consegue? Explicou pra ela tudo o que tinha acontecido? Expliquei, ela sabia que eu tinha fugido. Falei, eu fugi, eu não quero voltar pra lá. Ela, tá bom, vem pro Jabaquara que eu vou ver o que eu faço com você. Aí nisso ela ligou pra essa minha tia e me levou lá pra Vila Formosa, que é onde eu moro hoje. Mas aí o que aconteceu? Eu acabei me envolvendo com meu primo de 2º grau, que era justamente o pai dos meus filhos, veio a falecer, né? Que Deus o tenha. Que era, na época, descobriu-se portador do HIV, inclusive na época que o preconceito era gigante. Ele morreu disso? Ele morreu disso. E aí o que aconteceu? Eu engravidei, né? Tive 2 filhos. E, lógico, fazendo todo o acompanhamento médico, e faz exame negativo, faz exame negativo, faz exame negativo. Até aí eu só tinha 5ª série, tá? Eu trabalhava, sempre trabalhei, mas bicos e faxina e tal. Falei, mas faz exame negativo? Eu falei, e os médicos tudo? Juntava um médico, juntava outro médico. Como assim não pegou HIV? E ele, descobriram que ele tinha quando nesse contexto todo? Então, um pouquinho depois que eu tinha engravidado da minha filha. Ah, entendi. Depois de tu engravidar que descobriu que ele tinha. Isso, e assim, a situação dele já estava ficando difícil. Então os médicos olhavam e falavam, mas como assim? Como é que tu não tem também? O cara tem uma carga viral alta, como é que você não pegou? Uhum. Aí tal, até aí era um médico. Eu sei de uma coisa, no final das contas, hoje pessoas que estão em cargos dentro da Secretaria da Saúde, que na época clinicavam, falaram, não, tipo assim, juntou mais de 20 médicos em cima de mim. Não, eu quero examinar também, eu quero ver os exames, eu quero saber, né? Eu quero fazer a anamnese do paciente, porque, pô, como é que você não pegou? E aí eu comecei, na época, nem o projeto Genoma, que foi finalizado em 2003, tinha sido concluído ainda, então o DNA humano ainda não estava completo, não estava né? completo. Então, assim, mutação do CCR5, né? Que é a mutação que eu tenho. Quem falava nisso? Ninguém sabia. E aí eu comecei a doar sangue para pesquisa, né? Mesmo que, tipo, eu tava barrigudinha lá, o médico pagava o lanche para mim. Olha, venha doar sangue para pesquisa, é importante, você é diferente, nós precisamos saber. E eu ia lá, eu sou diferente, eu quero comer McDonald's. Eu quero comer McDonald's. E, enfim, eles iam lá, eu ia lá, Instituto Adolfo Lutz, eles me tratavam super bem, doava sangue, né? Para eles tentarem descobrir por quê, né? E assim, e foi ao longo do tempo, né? E assim, eu cheguei no parto, tive minha filha, fizemos exames na hora do parto, fizeram o exame depois da minha filha, tudo negativo. Aí houve a decisão, né? A primeira decisão, pode ou não amamentar, né? E, enfim, nossa, praticamente o secretário da saúde falou, não, pode amamentar. Ela é negativa, ela pode amamentar. Teve um processo para ver se tu podia amamentar a tua Pra ver se filha. eu podia amamentar, porque era incrível Sim. não ter pego HIV. Que porra é essa? Né? Os médicos olhavam pra mim como se eu fosse um ET, né? Tipo, eu, pá, mascando um chicletão. Né? Pega Aí, tudo bem. CCR15 é o nome da mutação? É faz o ser uma humano- mutação no CCR35. É, no CCR35. Isso. É a mutação, chama-se mutação delta 32. Ah, 1% dos caucasianos na Europa tem essa mutação. Só que assim, para você ter ela de pai e mãe, é muito raro. As pessoas que têm essa mutação só de mãe e não tem de pai, elas são heterozigotas. Então, o que acontece? Elas podem até contrair o HIV, mas metade das células dela não vai ter uma proteína de membrana que possibilita o vírus se ligar à célula. Ou seja, o vírus entra lá, olha para a célula e fala, fodeu, como é que vai entrar?
e não consegue entrar. Aham. E o vírus é eliminado pelo organismo. Não tem como ele se multiplicar. Ele não infecta a pessoa. Caralho. Só que assim, quem tem metade da mutação, que já é uma taxa mais alta, 20%, a pessoa se infecta, mas ela não fica doente, dificilmente. Porque metade das células dela não tem aquela chavinha na membrana. Uhum. Né? Então ela é muito mais resistente. Muito dificilmente, ainda mais com o coquetel de hoje, muito dificilmente ela vai adoecer de HIV. E o teu é a metade ou o teu é o completo? O meu é completo. E aí eles olhavam para mim, mas até então não se sabia o que era nem como era. Uhum. Né? Pá, eu sempre cooperando, né, com a ciência, em nome do McDonald's. Né? Aí, resumo da ópera, como se não bastasse apareci grávida do segundo filho 9 meses depois. Eles olharam para mim e falaram, não é possível, você de novo. Porque ninguém sabia o que estava acontecendo, então, olha, usa uma prevenção, porque a gente não sabe por que você não pegou. Ótimo que você não pegou, glória a Deus, mas como não sabe por quê, né? Usa a prevenção. E eu nada, né? Amor é terrível. Aí eu apareci grávida do segundo filho lá. Puta, de 4 meses ainda. Eles, eu não acredito. Não. Aí voltou todos os médicos, né? Porque precisava olhar o que estava acontecendo comigo. Se eu continuava negativa. O meu sangue foi até para fora do Brasil, porque o exame lá, ele era mais complexo, era o Ester Blot. Hoje em dia é comum, tem aqui. Mas na época, o mais confiável era lá fora. Onde era? Qual país? Sabe? Então, eu não lembro para que país que ele mandou meu sangue. Eu sei que eu nunca tinha andado de avião na vida, mas meu sangue tinha. Seu sangue vai. Né? Porque nós queremos saber o que acontece com você. Eu pareci grávida lá de novo, né? Aí o médico, o que foi? Eu falei, foi vinho. Muito vinho. Aconteceu de novo. E graças a Deus, meu filho Gabriel, assim como minha filha Tabata, nasceu de parto normal, amamentei. Porque assim, quando você é soropositivo, você tem um parto eletivo, né? Você é retirado, com bolsa e tudo, é uma cesárea eletiva. O médico abre a mulher e retira o bebê com a bolsa e tudo, para evitar o risco de contaminação. Entendeu? Uhum. E assim, porque a contaminação acontece da mãe para o bebê, e provavelmente na hora do parto. O esperma não carrega o vírus. Ele é só um esperma. Entendi. É só uma célula. Então, assim, o meu parto foi normal, no grito mesmo. Amamentei. Aí eles fizeram ainda acompanhamento durante 3 anos, né? Sempre negativos, graças a Deus. E aí eu fui cedendo sempre sangue para o estudo. Só que aí o pai deles começou a adoecer. E eu comecei a ler bula de remédio, cara, que nem louca. Para entender, porque tinha surgido o coquetel. E eu queria entender, primeiro, por que eu não peguei? Né? Que milagre é esse? Putz, os artigos tudo em inglês. Falei, fudeu. Vamos traduzir. Não tinha celular, não tinha nada. Só tinha um computador velho. E um dicionário. Vamos tentar entender o que está escrito aqui. Então, assim, comecei a ler bula de remédio, comecei a me interessar pelo assunto, como que o vírus entrava na célula, comecei a gostar do assunto, de tanto que me explicaram muitas coisas. Porque aí, nesse tempo, quando eles faziam 3 anos de acompanhamento, eles já tinham conseguido concluir o projeto Genoma. E a pesquisa da qual eu fazia parte já tinha concluído que a superfície da minha célula era diferente, porque eu tinha uma mutação. Eles já tinham concluído que, olhando no microscópio de varredura eletrônica, que a superfície da minha célula era diferente. Não tinha a proteína de membrana, que chama-se CCR5. E aí, resumo da ópera, né? 3 anos de acompanhamento, descobriram, nós estamos encerrando a pesquisa, muito obrigado por ter participado. Nós já sabemos o que acontece com você. Provavelmente vamos te chamar mais vezes para pesquisa para tentar. Nós vamos deixar de expor aqui, né, por conta das pesquisas de vacina. O que acontece com você é isto, isto e isto. Né? Nisso estava ocorrendo o paciente de Berlim. Acho que o paciente de Berlim foi depois ainda. Qual que é esse? O paciente de Berlim, o Thomas Brohl, ele foi o primeiro curado do HIV. Por quê? Eles pegaram uma membrana de uma célula. Uma célula. Eles pegaram a. Ai, meu Deus, esqueci porque eu tô nervosa. Ai, senhor. Eles pegaram a medula de uma pessoa como eu,
né? E antes disso, eles mataram todo o sistema imunológico do paciente e colocaram uma membrana como a minha dentro dele. Então, as células que ele passou a produzir, as células sanguíneas, né, os linfócitos 4, que são as células brancas do sangue, que é principalmente onde o HIV ataca, essas células começaram a ser produzidas exatamente iguais à minha. Então, o vírus dentro daquele corpo, ele começou a não encontrar mais células disponíveis para ele entrar e se multiplicar. Porque a medula do doador, compatível, era exatamente igual à minha. Então, o que aconteceu? Foi o primeiro caso de cura. Eles repetiram isso depois, tá? Teve um outro caso também, que acho que foi depois do meu TCC, eu não me lembro, assim, de cor. Teve um japonês que está fugido, um chinês que está fugido da comunidade científica, porque ele produziu 2 gêmeas com a mutação. Então, assim, antes de publicarem isso, eu não sei se é boato ou não, mas estava na comunidade científica que ele tinha produzido, né, na hora da fertilização. Ele pegou, eu não sei se ele fez o método tesoura, que é quebrar para fazer a mutação, ou se ele escolheu um doador com a mutação, mas ele produziu 2 gêmeas completamente imunes ao HIV. Cara. E como isso é ilegal, né, na maioria dos países, essa manipulação genética ela é ilegal. Então, ele fugiu, está desaparecido. E diz a lenda que é verdade, né? Cara, ele fez aquele biohack que se fala, que os caras eles entenderam como é que funciona todo o mapa do DNA. Cortaram exatamente na parte certa. E vão lá e editam, né? O negócio para ele tirar uma doença. Alguma coisa. O projeto de vacina é assim. Os projetos, né? Eu creio que mais para frente, falando em genética, eu acho que a cura e a vacina de muitas doenças tá aí, na manipulação genética. Que tipo assim, seu avô tem Alzheimer, vai lá e quebra o cromossomo responsável por isso. Edita o texto lá, né? Edita o texto, entendeu? Tá falhado. Só que assim, essa manipulação, até para escolher cor de olhos e cabelo de bebê, na maioria dos países ela é proibida. Porque tem toda uma questão ética, né? Só que ele queria ver, pelo que eu li, ele queria ver se ia dar certo. Sim. Se fazer aquela manipulação, Caralho. ia dar certo. E tem 2 gêmeas. E assim, na minha época, no meu estudo, existiam mais 4 mulheres na mesma situação. Uma no Rio de Janeiro e 2 na Bahia. Fazendo pré-natal de alto risco na mesma situação que eu. A situação de eles ter concluíram um parceiro que com... tinham a mutação. Entendi. Entendeu? Então, assim, são pessoas que mesmo expostas ao vírus, se você pegar falando a grosso modo, se você pegar o sangue da pessoa in vitro, ali é vivo na hora, e jogar o vírus ele tem um tempo, né? O vírus ele tem um tempo. Se ele não entrar numa célula, se multiplicar e fizer a função dele, que eu acho que todo vírus ele tem essa missão. Ele tem que entrar, fazer o ciclo dele e ir embora. Se ele não fizer isso, ele é descartado pelo organismo. E se você jogar, não entra. O vírus não consegue adentrar a célula. Caralho. E aí foi em nome disso tudo, né? Que eu falei, puta merda, eu fiz uma puta cagada, cara, mas eu fui abençoada. Né? O Cílio tá bem, porque assim, o preconceito era terrível há 20 anos atrás. Então, eu lembro, quando eu fui apresentar minha filha para uma vizinha minha, tinha uma outra vizinha junto que falou, ai, que pena, vai morrer até 2 anos de pneumonia. Porque era comum. Mas falou na tua frente? Falou. As crianças contaminadas, ao nascer, elas tomavam AZT, que era a única coisa disponível na época, e assim, elas ficavam doentinhas muito cedo. E numa dessas doenças, né, porque o HIV, ele provoca a AIDS, que nada mais é do que a entrada das doenças, né, provoca um tumor, tem as doenças típicas, né, da AIDS. Então, assim, era difícil uma criança que atingisse a maturidade com uma saúde bacana. Porque não tinha coquetel. O coquetel veio depois. Então, tipo assim, olharam, pena que vai morrer, né, 2 anos. A raquítica, porque era muito comum, né, se associar a AIDS à magreza. Sim. Vai ficar magrela, vai morrer. Mas eles não sabiam que tinha todo esse lance acontecendo, que ela também estava imune. E assim, não tenta explicar. Entendeu? Sim. Não tenta. Não tenta, porque assim, existe uma explicação muito mais técnica que eu falei aqui, né, que foi a explicação que eu dei no meu TCC, que eu suei pra caramba.
Mas, assim, mesmo falando a grosso modo, a pessoa às vezes não acredita. Fala, como assim? Né? Porque a AIDS estava matando como o Covid está hoje. Sim. Né? Não tanto, mas era, né? Era o assunto do momento Era o em relação assunto a do doenças. momento, né? Aham. Então, use camisinha, né? Tava toda aquela coisa, só tinha o AZT. Aí, resumo, na ópera, eu olhei pra vizinha assim, falei, veremos. É só isso. Veremos. Aí a minha amiga, né, que é minha vizinha, falou, você não vai tentar explicar? Eu falei, não. Deixa que o fato explica por si mesmo. Aí todo mundo, porque eu continuei morando nesse bairro, todo mundo esperava uma criança raquítica, uma criança debilitada, né? Sabe aquelas crianças tísicas, né, que fala, pálida, né? Aí você via os meus 2 filhos crescendo, 2 gordinhos correndo pra lá pra cá, né? Saudável, rosas, bochecha rosa, e ninguém acreditava, né? E crescendo, e crescendo. Aí que as pessoas, né, que eu conhecia, mas o que aconteceu? Eu falei, não, olha, ele faleceu, só que eu tenho uma mutação que, graças a Deus, não deixou pegar. E é isso que aconteceu. E porque eu não tenho como transmitir uma coisa que eu não tenho.